Quando a gente pensa em morar fora, logo a gente pensa em liberdade, estabilidade financeira, uma vida melhor. O que é normal, todo mundo quer comprar uma casa, comprar um carro, viver de forma melhor. Mas o que pouca gente fala é sobre como a imigração afeta a nossa vida espiritual. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. E para essa conversa, eu vou pegar agora a minha amiga para a gente bater um papo sobre os efeitos da imigração na vida espiritual de um cristão. Você já pensou sobre isso? Hoje vamos conversar sobre fé e sobre como morar fora pode aproximar ou afastar uma pessoa de Deus. E para essa conversa hoje eu chamei a minha amiga Damaris, que vai falar um pouco da experiência dela nesse sentido espiritual. E eu quero começar, amiga, falando sobre como foi sua experiência quando chegou nesse novo país, né? Atualmente estamos em Portugal, e como foi para você adaptar sua rotina, família, amizade, igreja, e porque muita gente acaba deixando Deus em segundo plano quando imigra para outro país, e muitas vezes não consegue conciliar, encontrar uma igreja, continuar sua vida como estava no Brasil. Bom, no início é muito difícil, né? Você tá em outro país, distante de família, sem amigos, né? Você chega aqui, você não chega com amigos, aí é o dia a dia, você tem vontade de conhecer pessoas. E a questão de igreja também é difícil quando você, assim, não chega, né? Já tendo carro para andar, para você poder ir visitar a igreja. Então, foi isso. No início a gente chegou, não tinha carro para poder sair, visitar a igreja, até porque não é só sair para visitar, né? Você também conhecer Sim. os locais onde fica cada igreja e tudo, né? Quando você chega que você não conhece nada. Então, assim, foi um pouco difícil. A primeira ida a uma igreja foi através de um casal que a gente já conhecia do Brasil. E a gente foi com eles visitar um dia. E eu gostei, né? Gostei, me senti bem lá. E depois, Deus abençoou, que a gente conseguiu um carro e a gente já teve essa independência, né? De não depender de alguém para poder caminhar, para poder ir para a igreja. Mas ainda assim não foi aquele compromisso de imediato, né? Já de chegar e escolher realmente ficar ali e membrar naquela comunidade. Mas é muito difícil você vir, como a gente lá no Brasil é habituada, né? A ir na igreja, né? Por eu vir da família pastoral, então sempre na igreja, congregando com os irmãos, sempre envolvida, né? Nas coisas da obra do Senhor. Então, foi assim um mês e um pouco, assim, até a gente conseguir. E é ruim porque o dia a dia, né, vai passando semanas e semanas, e você sente que tá faltando algo da sua rotina. Que a gente tinha lá e de início, quando você chega aqui você não tem, que é a falta de congregar. Né, porque a presença do Senhor a gente carrega independente, mas a falta da comunhão mesmo ali com pessoas, de se envolver ali, então isso faz parte, né, do Evangelho e é algo que a gente sente falta. E você sentiu assim que, pronto, você disse que passou um mês e meio depois que chegou aqui para poder conseguir ir à igreja, né, devido à falta de transporte e tal, e você sentiu que realmente acontece um esfriamento, já que você, né, como filha de pastor, sempre esteve envolvida, sempre cantou lá, Sim. sempre cantou, a Damaris canta, né, hoje também aqui em Portugal, no Ministério do Louvor, mas você sentiu falta, assim, e se sentiu como se estivesse esfriando espiritualmente ou não? Isso não chegou a sentir, um mês e meio, mais ou menos? Não, eu não cheguei a sentir, assim, a questão de esfriar espiritualmente. Eu sentia falta, né, de ir congregar, mas não cheguei ao nível de se esfriar espiritualmente. Muito pelo contrário, comigo, né, a minha experiência particular, a questão de imigrar para outro país me amadureceu nesse lado espiritual, me aproximou mais de Deus. Boa. Como eu vim de uma família, né, pastoral, já cresci, fui criada na igreja, então você já tem essa rotina devido aos pais levar, né? Então, hoje eu aprendi a buscar sozinha, né, ser independente. Próprias pernas.
né, a orar sozinha, a ter que jejuar sozinha, a ter que buscar do Senhor sozinha, porque quando você está debaixo do teto de pai e mãe, ou debaixo das asas de pai e mãe, é diferente, você sempre sabe que você tem ali um apoio, você tem alguém intercedendo, e às vezes você nem se dedica tanto. É tanto que em dedicar em oração e leitura da Bíblia, eu fui me dedicar aqui. Porque lá Crescimento mesmo eu espiritual, não fazia isso, com Justamente frequência, era muito pouco, justamente por ter essa base, né, esse escudo assim da família, de todo mundo. Então assim, mas eu não posso negar que isso começou lá também, né? Uhum. Eu tenho uma tia que ela começou um projeto assim de oração e ela começou a levar a gente da família, né? E aí eu ia, ela falava que eu era minha Timóteo. Boa. Então assim, a gente, toda semana a gente ia orar, e isso começou a acender no meu coração. Por isso que eu acho que não aconteceu essa coisa de eu esfriar, né? Porque eu já vim de lá carregando algo dentro de mim. Então eu não deixei que essa chama se apagasse. O que é muito importante, porque o que eu percebo aqui hoje em dia é 2 caminhos na vida de um cristão praticante, né? Não só aqueles que dizem que é cristão, mas quando você vai ver... exatamente. Mas eu percebo que é 2 caminhos. Ou você aqui se afasta espiritualmente devido à rotina, que é extremamente cansativa, ou você realmente se aproxima e se firma com Deus por causa até pega, né? Garra nele e as dificuldades que a gente enfrenta aqui, que se não for Deus, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho assim sobre a dificuldade que é conciliar tudo, você como mãe, né? Aí serve na igreja, pronto, é casada, trabalha, faz part-time no caso, né, no momento. Sim. E eu queria que você contasse um pouco o que eu percebo é que é diferente, parece que no Brasil sempre há tempo. Tempo para tudo. E aqui parece que nunca há tempo para nada. Então, para você, como é assim conciliar a sua vida espiritual no sentido de ir para a igreja, não no seu secreto, mas servir na casa do Senhor e conciliar toda essa rotina cansativa? Eu trazendo para minha experiência é mais como prioridade. Porque se você olhar a rotina, cansaço, você não vai para a igreja, você não tem momento assim de comunhão com amigos, de sentar à mesa, de jantar ou de sair juntos para celebrarem a vida, celebrar aquilo que o Senhor, os momentos simples, né, que o Senhor nos proporciona. Então assim, você lutar mesmo contra a sua carne, contra esse cansaço que vem, a falta também de apoio, né, de família, de ter pessoas por perto. Então, assim, é uma luta constante. E você permanecer naquele propósito, né? Eu tô aqui, tá, mas por qual propósito? Por que o Senhor me trouxe para cá? Qual foi o objetivo? Para que o propósito do Senhor se cumpra sobre a sua vida. Então, só há um caminho e só há uma solução, que é agarrar com Cristo, não tem outra forma, não tem outro caminho, outra solução. Verdade. Por mais que seja cansativo e exausto, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar se isolando, realmente. E daí é onde vem o tema, esfriar, né, espiritualmente. Mas muito bom, vamos para a próxima pergunta. E, Damaris, muitas vezes, muitas pessoas acham que sair do seu país de origem e imigrar para outro país é como se todos os problemas dele acabassem. Às vezes, pessoa até conhece a palavra, que às vezes está passando por problemas, dificuldades, sei lá, traumas, desafios, às vezes até um vazio. E as pessoas acham que quando imigrar, quando sair do seu país de origem, tudo vai se resolver, como se o país fosse uma espécie de bote salva-vidas. Que dali em diante será uma nova história e não vai ter problema e dificuldade. O que você diria para uma pessoa que pensa assim? Olha, eu vejo que você mudar de país, ir para qualquer outro lugar que for, que você escolher ir, não muda aquilo que você está passando, né? Porque é uma coisa que você precisa resolver. Você ir para outro lugar e achar que tudo vai mudar, que vai ser nova vida e esquece quem ficou para trás, não é assim. Então, a gente precisa resolver. Para você recomeçar, você tem que fechar um ciclo para iniciar outro. Então, você precisa resolver aquilo que está pendente. Então, isso não é uma forma de escape do problema, porque quando a gente chega aqui também são muitos desafios, não é fácil.
Principalmente o primeiro ano de adaptação e todas as dificuldades para você achar um trabalho que encaixa, né, essa questão de família, igual eu que tenho filho pequeno, então é difícil, né, não é igual 2 adultos que pode fazer horários e pronto. Agora a gente, né, tem prioridades, então, né, meu filho é uma prioridade. E às vezes você tem que abrir mão de muita coisa, né? Então, isso não é um escape, porque tem um vazio, né, dentro do nosso coração que não tem dinheiro que vai preencher. Você fazer horas extras e extras, se matar para você ganhar muito dinheiro, não vai preencher aquilo ali. Você viajar, fazer viagens ou conquistar coisas, mas tem algo dentro de nós, um espaço que é só Jesus que preenche. Então, você ficar nessa loucura e chegar a ponto, assim, até de um colapso, né, de você ficar doente psicologicamente, não vai resolver seus problemas, porque esse vazio é só Jesus que preenche. E para ele preencher, você precisa abrir seu coração e querer receber ele. Eu não falo, assim, sobre religião, nada disso, é sobre você aceitar ele em sua vida e você se apegar com ele. A palavra diz, né, que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o nosso melhor amigo em quem a gente pode contar em todo tempo. Então, só há uma solução. Tudo se resume a Cristo. Não tem como eu te dar caminhos, opções fora de Cristo, que não encaixe Cristo. Não tem. Eu também acho isso. E muitas vezes a gente fica nessa de, mas se eu fizer mais horas eu vou ganhar, às vezes 100 euros a mais, 200 euros a mais, e às vezes negocia coisas que dinheiro nenhum vai comprar, né? Por exemplo, tá em comunhão, uma vida na igreja que vai te fortalecer, às vezes tu precisa de uma oração, você tá cansado, sobrecarregado, como muitas vezes acontece no nosso dia a dia aqui, e em vez de você estar se abastecendo espiritualmente para enfrentar os desafios, não, você está trabalhando a mais por um dinheiro que no final das contas não vai pagar ali nem sua saúde. E não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma e perder a salvação. Mas o que você diria para um imigrante que está se sentindo justamente cansado, desanimado, justamente por essa rotina caótica aqui da Europa e esses trabalhos que às vezes nos tira da presença? Às vezes até não precisa ser nem igreja, sabe? Às vezes até o secreto, fechar a porta do quarto, falar com Deus. Às vezes está tão sufocado, igual o povo no Egito, que o faraó metia trabalho para eles não adorar, para eles não buscar o Senhor. O que é que você diria para esse imigrante que está assistindo esse vídeo agora e se encontra nessa situação de frieza espiritual, de sem forças para buscar a Deus? Deus vai dizer, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Então, o que eu tenho para deixar para vocês, né, já baseado nesse versículo bíblico, é que o caminho é só Jesus, só Ele pode te ajudar, né? Lógico que Deus também, no meio da caminhada, Ele prepara, assim, pessoas para estar ao seu lado, né? Pessoas, assim, para orar com você, para te ajudar em oração, para te falar uma palavra naquele momento que você está precisando, só que há algo que pessoas não podem fazer por você, que aí é só você e Deus. Então, você também lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor, que Ele vai te ajudar. Então, Ele é o único caminho, Ele pode te ajudar, Ele pode trazer alívio ao seu coração, descanso, porque nessa rotina aqui, como a gente está falando, né, da loucura daqui, da vida em Portugal, de conciliar casa, trabalho, igreja, essas coisas, às vezes a gente chega num estado assim de muito cansaço e é muito difícil a gente aprender a descansar no Senhor. Falando é fácil, a prática é difícil. É verdade. Por causa do nosso coração ansioso, né? De querer aquilo, conquistar aquilo, sonhos, planos, projetos, inclusive que a gente sai do Brasil com muitas coisas, né? Eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar uma casa própria, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo outro. Só que quando você chega aqui, é outra realidade. Não que você não possa conseguir, porque se as mãos do Senhor estiverem sobre a sua vida,
você pode conseguir tudo isso, porque para Deus nada é impossível. Só que isso não é uma prioridade na sua vida. A prioridade na nossa vida é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, aí você passa a não valorizar, né, como prioridade, né, você valorizar dinheiro, carro, casa, você abre mão de tudo isso, porque como que a gente aprende a viver nas condições daqui, às vezes numa casa simples, né, que é aquilo que está ao seu alcance de manter, né, de gastos. Então assim, às vezes, eu posso isso aqui, amém, então você aprende a abrir mão de muita coisa, a valorizar pequenas coisas. E isso foi um ponto na minha vida, né, que a gente vê, vamos conquistar o nosso sonho da casa própria, de ter pelo menos um carro, mas quando eu cheguei aqui, com a minha experiência, isso não passou a ser uma prioridade mais na minha vida. A minha prioridade é buscar o Senhor. Eu já abri mão até de alguns trabalhos que eu vi que ia me consumir a ponto de eu não conseguir cuidar da minha família, da minha casa, do meu filho, e até mesmo de ir para a igreja para congregar e servir ao Senhor, né? Então, é isso. O que é prioridade na sua vida hoje? Porque às vezes eu priorizo algo que outra pessoa não prioriza. Então, você tem que ver o que é prioridade na sua vida. O que é de muito valor para você. Porque tem coisas que dinheiro não compra, né? O tempo com a sua família, um tempo com seu filho, dinheiro nenhum compra. Uma saúde, né? Dinheiro nenhum compra. Você pode ter muito dinheiro, mas tem coisas que dinheiro não compra. Então, o que eu tenho a dizer é que você se agarre com Jesus, Ele é seu melhor amigo, Ele pode te ajudar em todas as coisas, né? Jesus foi ao Pai e Ele deixou um nosso amigo, né? Ele é consolador, Ele nos consola em todos os momentos de tristeza, de frustração, né? De angústia, às vezes aquela dor que a gente sente no peito, aquela angústia, aquela coisa assim, às vezes um sentimento que você não sabe nem explicar. Sim. Então, para isso que esse é o objetivo, né, que Jesus deixou, enviou o Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas, caminhar conosco, estar conosco todos os dias, e nos guiando, direcionando do que fazer, das decisões a tomar. A gente só tem que estar com o coração aberto e disposto a ouvir o sim ou não de Deus, porque às vezes a gente só quer ouvir o sim e não, a gente nunca está preparado para ouvir. Mas o que hoje é não, o que pode ser triste para você, mas amanhã você pode alcançar algo muito melhor do Senhor. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com outro amigo seu, imigrante, talvez ele também precise ouvir essa palavra. E no mais é isso, volto para os caminhos do Senhor, pois nada no mundo, nem trabalho, nem riquezas, casa, bens materiais, é melhor que a presença do Senhor em nossas vidas. Paulo vai falar, se nossa vida, nossa esperança está só nessa vida, nós somos os mais miseráveis que todos os homens. Então, essa é a palavra que tenho para te dizer hoje, que Deus abençoe sua vida.